Paz para todos nós. E desejo do fundo do meu coração que isso que tem sido falado, tem sido passado, tenha servido de grande utilidade para os nossos irmãos que necessitam. Vamos falar hoje recursos energéticos dos guias junto aos encarnados. Pergunta: quais são os recursos mais eficientes que os espíritos guias adotam para desviar os seus protegidos dos vícios, das paixões e dos prejuízos espirituais? Ramatiz. Os guias, às vezes, também se servem dos próprios espíritos inferiores, permitindo que eles perturbem seus pupilos encarnados, no sentido de afastá-los com urgências, de caprichos ou atividades prejudiciais à sua integridade espiritual. Em tais casos, eles agem com severidade, sem o sentimentalismo comum dos pais terrenos ante os espíritos indisciplinados, entregues a hábitos que eles são bastante nocivos. São recursos drásticos, mas sensatos e prudentes, com o intuito salutar de impedir os seus protegidos de participarem da aventura pecaminosa, transações desonestas ou paixões perniciosas. Então, os mentores espirituais recorrem aos fluidos agressivos e por vezes enfermiços dos espíritos sofredores ou primários, a fim de reter no leito de sofrimento as criaturas imprudentes, que não lhes ouvem as intuições benfeitoras. E quando se faz necessário, providencio até o acidente corretivo, como recurso de urgência para interromper as atividades nocivas e evitar que os seus tutelados vão adiante em quaisquer objetivos nocivos a terceiro e a si próprios. Embora essas providências drásticas dos guias vos pareçam um tanto violentas e impiedosas, o seu objetivo ou finalidade é obrigar as criaturas imprudentes a afastarem-se dos meandros do mal, evitando-lhes maiores prejuízos ao espírito já comprometido do passado. Poderíeis elucidar-nos melhor quanto aos efeitos proveitosos desses recursos drásticos utilizados pelos guias? Embora considereis algo censurável a mobilização de recursos violentos por parte de espíritos benfeitores, no sentido de impedir os seus protegidos e praticar atos comprometedores a si mesmo, eles compensam pela disciplina que impõem e se justificam pelos seus resultados benéficos. Porventura, limpais as gorduras das vidraças com água destilada, ou o fazei com êxito pelo ácido e o sabão? Não é o ácido muriático o melhor produto químico para limpar as pedras encardidas e o nitrato de prata o mais eficaz para cicatrizar as feridas virulentas? Assim, sob o mesmo princípio, lanço mão de meios enérgicos, enfraquecendo até a integridade física dos seus pupilos, quando eles são refratários a todas as sugestões para livrá-los dos vícios, das paixões destruidoras ou de empreitadas perigosas. Deste modo, precisam imobilizá-los através do sofrimento,
no leito de dor, a fim de que desviem do pecado e não lhes aconteça coisa pior. Muitas criaturas frequentam os centros espíritas apenas para se livrarem do encosto de espíritos atrasados que lhes tolhem a liberdade de ação e as impede até de gozar os prazeres mais comuns. Elas se queixam de perseguições invisíveis, de velhos adversários do passado, mas ignoram que às vezes se trata de uma providência salutar, adotada pelos seus próprios guias no sentido de preservá-las de maiores prejuízos. Os espíritos inferiores em serviço voluntário e sob o comando dos seus mentores praticam os seus encostos, aplicando fluidos opressivos ou incômodos, que funcionam a guia de um freio moderador sobre os encarnados. Não se trata de qualquer processo obsessivo, mas apenas de uma interferência compulsória sobre os homens imprudentes, que tem como objetivo reduzir suas atividades nocivas. Subjugados pela carga de fluidos entorpecentes dos espíritos inferiores, as criaturas deixam de comparecer à aventura extraconjugal censurável, faltam à jogatina viciosa e evitam os ambientes prostituídos, onde domina o tóxico alcoólico. Elas sentem-se desanimadas, febris e buscam leite de repouso, completamente indispostas ou impossibilitadas para acompanhar as libações do companheiro. É óbvio que nem sempre o encosto é recurso providenciado pelos guias em favor dos seus tutelados, pois também pode ser fruto do processo obsessivo comandado pelos espíritos da sombra. Mas, em ambos os casos, os fluidos incômodos ou agressivos desaparecem na sua ação indesejável, assim que as vítimas acertam sua bússola espiritual a objetivos sadios e benfeitores. Também não importa o prestígio, a responsabilidade ou a cultura do homem do mundo, pois também enferma entre lençóis confortáveis o rico e feliz, quanto o pobre entre os trapos da cama da tosca. Até os anjos podem usar de métodos ríspidos, mas de proveito espiritual, assim como os pais severos ante o espírito rebelde que não atende aos seus conselhos, resolve adotar providências mais rigorosas e eficazes. Esses recursos drásticos e violentos, embora criticáveis em sua aparência, muitas vezes evitam que os encarnados ingressem na senda criminosa que poderia tirá-los no cárcere, impede-os da aventura que lhes macularia o nome benquisto e evita-lhes a união ilícita com a mulher prostituta ou afasta-os do negócio desonesto e do agravo contra terceiros. O saneamento, portanto, não se refere propriamente ao corpo transitório, mas, em particular, ao espírito eterno, isto é, ao cidadão sideral. Atinge o homem rico, o formoso, o culto, assim como uma criatura ignorante e coberta de andrachos. Meus caros amigos, então, vocês estão vendo quanto tempo, quantas vezes tem sido falado aqui
a respeito de todos esses problemas espirituais. E quantos, gente? Quanta coisa ser modificada, mudada, né? Isso em vista do nosso próprio aperfeiçoamento, gente. Não é que é castigo. Nós precisamos saber como nós vamos lidar no nosso dia a dia, no nosso mundo, entre nossos familiares. Então, se nós temos coisas a ser eliminadas, então que seja. Então, enquanto nós estamos aqui encarnados, né? Aí nós veremos no que será que eu estou errando. Por que será que eu estou passando isso? Aí ele vai em busca. Ele vai usar a sua inteligência para saber. Que às vezes ele está fazendo as coisas e acha que não tem nada demais. Que é por aí. Que não está vendo que ele não está, como ele fala, não estou prejudicando ninguém. Mas às vezes ele está prejudicando ele mesmo. E é por isso que a gente tem que seguir esses devisos, escutar parcimoniosamente, de uma maneira bem feita, para que a gente não perca nenhum pedacinho daquilo que está nos passando. Então, até breve.